writer and director Francis Ford Coppola comes an event nothing can prepare you for. Imagine today's society as a branch of civilization. My plan is a city that people can dream about. Megalopolis. What about those standing in your way? Power the people! Who like it the way it is? People don't need dreams. People need help now. Don't let the now destroy the forever. We're in need of a great debate about the future. Enjoy the show. 1, 2, 3. Yippee yay. There's still so much to accomplish, but is there time? Go. Francis Ford Coppola's Megalopolis. Megalopolis, novo filme do diretor lendário de Hollywood Francis Ford Coppola, finalmente deu as caras nos cinemas depois de décadas. Havia uma expectativa muito grande sobre o filme. Correspondeu? Não correspondeu? Primeiro, um pouco de história, alguns tidbits sobre a pré-produção do filme, o making-of do filme, digamos assim, que é muito mais interessante do que o filme per se. Para quem não lembra ou não sabe, o Coppola ele teve a ideia do Megalopolis faz décadas. A história passou por diversas interações, o roteiro ele reescreveu. O filme teve diversos false starts, quase foi filmado, mas na hora H tinha problemas com os atores, com o elenco, orçamento, ele não estava contente com a história, ele foi adiando, reescrevendo, adiando. Finalmente, agora em 2024, final de 2023, 2024, que o Coppola, que também para quem não sabe, fazia anos que ele não dirigia um filme, mas ele tem na Califórnia um pequeno império de vinhos. Tem diversas vinícolas que são muito famosas e até dão uma boa renda para ele. E o Coppola ele vendeu uma parte dessas vinícolas para autofinanciar o próprio filme, o Megalopolis, algo muito incomum em Hollywood. E pasmem, o filme teve uma produção, um orçamento de um pouco mais de 120 milhões de dólares. Completamente bancados pelo Francis Ford Coppola. Nenhum estúdio bancou, nada, foi tudo do bolso dele. Então ele teve total controle sobre elenco, produção, direção, everything. Inclusive Final Cut. Óbvio, o filme é dele. A produção passou por diversos problemas. Ele brigou com alguns técnicos, a equipe de efeitos visuais. O Coppola ele queria usar aquela tecnologia de volume que a ILM criou para o Mandalorian e algumas produções da Disney e Star Wars, Marvel, que, claro, ela é mais cara. No fim, teve que trocar para o bom e fundo o chamado green screen, o blue screen. Ele demitiu também o diretor de arte, porque por desavenças. Parece que teve também alguns empecilhos aí com parte do elenco. Mas aos trancos e barrancos, o filme foi finalizado. Eu espero muito que lancem um making-of, alguma reportagem, algum documentário sobre a produção do filme, porque certamente será super mega hiper interessante, já que o filme, o produto final, não foi tanto. Pois bem, quando o filme foi finalizado, aí chega a hora de você distribuir o filme, porque você produz o filme em Hollywood, são as produtoras. Quando vocês assistem a um filme, e às vezes antes de começar tem diversos logotipos de empresas, de produtoras, distribuidoras, isso é devido ao fato que às vezes um filme, para angariar recursos,
ele contrata ali, ele pega diversas produtoras diferentes e também várias distribuidoras. Às vezes um estúdio ele distribui nos Estados Unidos e outro na Europa ou na América. Tem algumas nuances aí, tem algumas negociações que são feitas. Então vocês podem ver que tem filmes que a Warner distribui na América do Norte e a Universal, Europa e Ásia, etc. E os custos de distribuição de um filme, que incluem advertising, marketing, posters de cinema, tie-ins, produtos de merchandising, inclusive, principalmente as cópias dos filmes para os cinemas, né, toda a logística de distribuição, isso não entra no cômputo da produção. A produção do filme é você produzir o filme está pronto ali na lata, no filme, agora tem que ser exibido. O Francis Ford Coppola, então, ele organizou a primeira exibição do filme de gala em Los Angeles, se eu bem me lembro, e chamou todos os CEOs, diretores dos principais estúdios e dos streamings. Warner, Disney, Netflix, Paramount, Apple TV, Prime Video, etc. e tal, para exibir o filme na esperança de que alguém se interessasse pelo filme, né, de os estúdios se interessarem pelo filme para comprar o filme e distribuí-lo. Teve a exibição. Após a exibição, entrevistaram os CEOs, os diretores, e todos, muito provavelmente por respeito ao Coppola, né, pela lenda que é o Coppola, que dirigiu a trilogia The Godfather, Apocalipse Now, A Conversação, The Conversation, Jack, etc., o Drácula de Bram Stoker, todos disseram, o filme é sui generis, o filme é muito, nossa, né, é ousado, etc., mas ninguém falou que era um filmaço. Primeiro sinal amarelo, alerta, laranja e quase que vermelho. Ninguém, em princípio, quis comprar o filme. Isso já era um sinal de que, a grande obra Megalópolis do Coppola talvez não fosse tudo isso. Algum tempo depois, o Coppola ele escreveu o filme no Festival de Cannes, onde teve a sua exibição, a sua primeira exibição para o público oficial. O filme não concorreu, acho, ao prêmio, mas ele foi exibido lá. E conseguiu uma distribuidora francesa que comprou o filme para exibir na França. E acho que em alguns outros países da Europa. E saíram as críticas do filme, as primeiras críticas oficiais das revistas, publicações, sites, etc. Assim, todas dizendo, é um filme, novamente, ali singular, né? Uma visão específica do Coppola, mas, né, será que fará sucesso com o público? Não sabemos. Depois de um tempo, finalmente, a Lionsgate, um estúdio americano, até responsável pelo John Wick, resolveu apostar no filme, contanto que o Coppola pagasse boa parte da distribuição. A Lionsgate emprestou todos os seus canais logísticos, o Coppola topou, teve que desembolsar mais uma boa grana para distribuir o filme. O IMAX também se comprometeu a exibir o filme nas suas salas, pelo menos por 1 ou 2 semanas. E finalmente o filme teve sua data de lançamento oficializada. E como muitos previam, foi um absoluto fracasso. Sobre o filme. Por que é um fracasso? A história mostra o Adam Driver, ele estrela o papel de um cientista barra arquiteto barra inventor, não fica muito claro o que ele é. Tudo no filme é muito vago. E ele cria, assim, se passa na Nova Roma, New Rome, que é uma alegoria a Nova York, ali, a decadência moral, visual. Eu senti um pouco uma certa influência do livro The Fountainhead, da Ayn Rand, sobre o arquiteto que ele desafia o establishment, mas infinitamente melhor.
E esse personagem do Adam Driver, que é o César Catalina, uns nomes muito bizarros, ele inventa um material revolucionário chamado Megalon, que também não fica claro se é um material de construção, se é um material médico, ele serve para tudo, ele flutua, é uma coisa muito louca. E em contrapartida temos o personagem do Giancarlo Esposito, que faz o prefeito da cidade, que em princípio é contra o César, é contra a megalópolis, a utopia que ele quer construir com esse novo material. E aí também tem o personagem do Shia LaBeouf, que é o sobrinho do banqueiro John Voight ali, que é muito doido. É o único personagem que tem até um certo desenvolvimento de um arco de personagem ali. Talvez seja mais interessante porque ele quer concorrer como prefeito também, e aí ele se torna contra tanto o César quanto lá o prefeito. No meio disso tem um triângulo amoroso do César com a amante, que é repórter, e com a filha do prefeito. São muitos personagens, são muitas histórias paralelas, vários subplots, um elenco que conta até com Dustin Hoffman. Ele aparece no filme ali em 2, 3 cenas como não fica claro também quem ele parece que é um banqueiro super poderoso, meio tipo Illuminati. Assim, o filme ele é um retalho, mas assim, parece que temos uns 12, 13 filmes retalhados num só. Isso visivelmente fruto dessas décadas de reescritas do roteiro. O filme não é focado. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, e eu fiquei pasmo, pelos trailers, e assim, pelo fato que disseram, pô, uma produção de 120 milhões de dólares, eu achava que o filme fosse realmente ser grandioso visualmente. Não é. Assim, as poucas cenas com efeitos visuais são as cenas dos trailers, o resto são cenários ali mundanos, simples. O filme tem 2 horas e 20 mais ou menos. No começo do filme, no primeiro ato, tem uma cena que tem acho que uns 15 minutos só de blá blá blá, só de exposição, falatório, que não leva a lugar algum, que se passa naquelas passarelas suspensas de teatro, sabe? Em cima, onde as pessoas penduram as cortinas. Um cenário super simples. Eu pensando, mas cáspita, porca miséria, para onde foram esses 120 milhões de dólares? Não tem porquê, embora tenha um elenco vasto, mas os atores não são assim atores AAA. O Giancarlo Esposito é um excelente ator, ele é muito requisitado. O Adam Driver também está em ascensão, mas ainda não são Brad Pitt, Tom Cruise, Joaquin Phoenix da vida, que ganham 30 milhões de dólares para cima. Então, eu não sei para onde foi tanta grana, sendo que é um filme com só diálogos que não levam a lugar algum. A história por 2 horas ela se arrasta, você não entende muito bem o que está acontecendo. No final, ali nos seus últimos 5 minutos, que tem um monólogo bacana do César, quando ele consegue fazer uma parte da sua utopia, mas como se diz em inglês, é too little, too late. Sabe, você já perdeu o interesse no filme, para então, nessas últimas falas, você acordar um pouco e ver o que o Coppola tinha a dizer sobre o estado do mundo. Tanto que o filme ele se apresenta como uma fábula, Megalopolis, a fábula. Mas de fábula, realmente também, para mim, não tem nada. Trilha sonora muito ruim. As atuações também, o Adam Driver, para mim, visivelmente perdido ali. Ele tenta, faz vários gestos ali, faz umas coisas muito loucas, mas que, assim, não fazem a história andar. Porque o filme, no fim das contas, acho que esse é o principal problema dele. Ele não tem história. Assim, é uma história muito vaga. Você percebe o que o Coppola quer dizer, mas personagens sem foco, sem construção, sem relação. Novamente, é uma série de sketches, de cenas completamente aleatórias, costuradas. Tanto que o próprio Coppola já disse que talvez ele reedite o filme no futuro,
talvez uma nova versão aí um pouco mais coesa. Sinceramente, acho que não vai resolver, porque a não ser que ele tenha muito material cortado, que explique mais a história do filme. Mas eu não sei. Até assistiria uma nova versão para ver se a coisa melhora, mas eu acho muito difícil. Eu fui ao cinema muito querendo gostar do filme. Gosto do Coppola, gosto de filmes cult, acho legal um filme ousado que desafia, mas que o filme seja bom. E durante 2 horas e 15 eu fiquei assim no cinema. Eu, what? Quando o filme acabou, fiquei novamente assim. Tentei, Coppola, tentei, mas não deu para gostar do filme. Parabéns pela ousadia, pela coragem de financiar a sua visão, mas a ideia é boa, mas a execução não foi legal. A direção do filme é muito ruim, as atuações são perdidas, mas aí é culpa do diretor, não dos atores. A história não faz muito sentido, a utopia que ele quer criar ali também é uma coisa absurda. No final não se justifica o porquê daquilo. E há personagens demais no filme que também não chegam a lugar algum. Não sabemos para quem serve, sabe? Teria sido melhor, menos atores, menos personagens, uma história mais focada, mais coesa ali, mas enfim, assim, é uma curiosidade cinematográfica. Muitos dizem que no futuro o filme pode se tornar culto, as pessoas podem rever o filme como algo melhor, como dizem do Joker, Folia Du, que também foi um fracasso no cinema, mas eu acho que não, eu acho que esse se tornará realmente uma piada. E talvez seja o filme que se torne mais interessante pela sua produção, né, pela sua história, do que pelo filme per se. Por isso que eu espero que lancem um documentário sobre a produção dele. Porque o filme passou despercebido nos cinemas, logo já estará nos streamings. Quem tiver a curiosidade e a paciência, assista. Se você é fã de cinema mais alternativo, talvez aí, por curiosidade, você vale a pena assistir. Mas se você não é fã desse tipo de cinema, se você é mais fã de cinema comercial, passe longe de Megalópolis. Até meus amigos, meu círculo cinematográfico que também gosta de filmes cult, ninguém gostou do filme. Enfim, paciência, né? O Coppola sabe o que faz, né, já está com os seus 80 e tantos anos, acho que chutou o balde e falou, vou fazer algo que eu quero, dane-se se gosta ou não. Né, vejamos se ele reedita o filme no futuro, talvez uma versão aí melhor, aprimorada. E espero parece que ele já está preparando um novo filme, espero que o próximo seja aí algo melhor, algo bacana. Sempre fico na expectativa do Poderoso Chefão, The Godfather, parte 4, com o Andy Garcia. Seria muito bacana, muito legal, mas eu acho que agora, com o fracasso do Megalópolis, é algo muito improvável. Megalópolis, para quem tiver coragem e paciência, assistam logo nos streamings, ainda em cartaz, mas, para mim, o pior disparado filme do Francis Ford Coppola, infelizmente. Not cool, uncool, not cool stuff.